Olá, profissional da contabilidade. Eu sou Joaquim de Alencar Bezerra Filho, vice-presidente político institucional do Conselho Federal de Contabilidade. Estamos aqui hoje para tratar com vocês de um tema de suma importância para o Brasil. Esse ano é um ano em que nós enfrentaremos e participaremos da maior festa democrática do país, que são as eleições. E ao longo dos últimos 12 anos, o Conselho Federal de Contabilidade tem feito um trabalho muito intenso junto à Justiça Eleitoral, junto aos partidos políticos e à sociedade, para podermos valorizar cada vez mais a participação do profissional da contabilidade como protagonista no processo das eleições do Brasil. Por diversos anos nós temos acompanhado o resultado dos financiamentos de campanha. E esse resultado muitas vezes decorre em processos que chegam a ser criticado pela Justiça Eleitoral com a rejeição das contas, o modelo em que o candidato e o partido político apresenta as contas eleitorais, chega a ser julgado pela própria Justiça Eleitoral e muitas vezes há uma ausência de controle das informações e até mesmo conhecimento voltado para essa temática. Desde 2012 que nós temos feito um trabalho muito minucioso com o TSE. E nas últimas 3 eleições, a Justiça Eleitoral entendeu que a participação do profissional da contabilidade não só é importante para o processo cidadão como um todo, mas sobretudo a área da prestação de contas das campanhas eleitorais. Nós temos acompanhado o resultado de muitas campanhas, a discussão sobre o financiamento público de campanha, o financiamento privado. Nós temos acompanhado as discussões sobre o limite de gastos, a origem de recursos que financiam essas campanhas e nos questionados qual é o real significado de todo esse processo. Como é um verdadeiro julgamento que se possa fazer sobre as contas. Ora, se não formos nós, profissionais habilitados, estudiosos da matéria, da área técnica, para podermos avaliar e para podermos emitir a nossa opinião, e nesse questionamento, a Justiça Eleitoral colocou nas últimas 3 resoluções a obrigatoriedade do profissional da contabilidade na assinatura das prestações de conta, mas muito mais do que assinatura. Nós estamos falando no efetivo zelo do exercício da profissão e da técnica contábil, onde nós, como profissionais da contabilidade, registraremos todos os lançamentos de origem de recurso, toda a aplicabilidade de recurso e, sobretudo, nesta última eleição, a eleição de 2016 que acontecerá este ano. A norma foi muito clara. O profissional da contabilidade deverá acompanhar o candidato e os partidos políticos desde o início da campanha. E quando nós falamos desde o início da campanha, estamos falando do planejamento, da orientação sobre o limite de gastos, da orientação sobre como aplicar o recurso nas novas regras, na nova técnica, porque agora essa técnica, essas regras estão de uma forma mais equitativa para quem vai disputar a eleição. A ideia é poder criar uma condição onde o candidato que tem um poder aquisitivo maior, o candidato que tem um poder aquisitivo menor, um candidato que está em situação de oposição, um candidato que está em situação de governo, possa concorrer de forma equitativa. Mas como? Ora, primeiro a Justiça Eleitoral definiu limite de gasto. E esse limite de gasto está identificado na lei, dependendo do tamanho do município, da quantidade de eleitores que cada município tem, existe um limite de gasto específico. Dentro desse limite de gasto é que as arrecadações e a realização de despesas deverão estar compostas. Veja só, um município abaixo de 20 mil eleitores. Esse município, um candidato a vereador terá 10 mil reais de limite de gasto e um candidato a prefeito 100 mil reais de limite de gasto.
Somente com este parâmetro é que ele vai fazer o planejamento da campanha, que está reduzida. A campanha era em 60 dias, agora a campanha é 45 dias. A campanha agora você não pode mais fazer showmícios. Há uma regra há limite de regras para o uso da propaganda eleitoral. Então, agora, um candidato, qualquer ele que seja, pode concorrer em pé de igualdade com qualquer outro candidato. E o discurso, e a ideologia, e o programa de governo é que vai fazer parte do convencimento, da conquista do eleitor, porque este é verdadeiramente o grande sentido da democracia. Mas em relação às prestações de contas, nós queríamos chamar a atenção aos profissionais da contabilidade que possam orientar os seus clientes, candidatos e partidos políticos, primeiro, para o limite de gastos. Segundo, para a necessidade da abertura de uma conta bancária específica que receberá os recursos originários para as eleições. Já lembrando que o partido político tem a sua conta bancária para as eleições, mas o candidato que vai fazer o seu registro, vai ter o seu nome aprovado na convenção, vai fazer o seu registro de candidatura no TCE, vai receber um CNPJ. Esse CNPJ vai fazer com que o candidato passe a ser uma pessoa física equiparada a uma pessoa jurídica. Com esse CNPJ em mãos, ele vai abrir uma conta bancária específica e vai fazer o seu cadastro no sistema de recibos eleitorais eletrônico. Somente com o CNPJ, a conta bancária aberta e os recibos eleitorais, a numeração dos recibos eleitorais em mãos, é que o candidato pode começar a arrecadar recursos para gastar na campanha. O arrecadar recursos, nós chamamos a atenção para um grande detalhe. As eleições de 2016 proíbe definitivamente a arrecadação de pessoas jurídicas. Até a última eleição, pessoas jurídicas poderiam doar até 2% do seu faturamento bruto declarado no ano anterior, com exceção das fontes vedadas. Seriam fontes vedadas as igrejas, as concessionárias, as empresas públicas, os clubes de futebol e uma série de outras empresas que são consideradas como fontes vedadas. Agora, toda e qualquer pessoa jurídica é uma fonte vedada. Só poderá ter receita de pessoa física. Somente pessoas físicas poderão doar para seus candidatos de preferência. E essa doação regra um limite, que é o limite de 10% da sua receita bruta oferida no ano anterior, declarada na Receita Federal. Então, é muito importante que nós, profissionais da contabilidade, possamos orientar os nossos clientes para esses detalhes. Não obstante, o que pode realizar? Agora, há limite para gasto de pessoal. 20% das despesas, no máximo, pode ser com gasto de pessoal. Há limite para gasto com combustível, com veículos. Isso tudo é uma forma de, mais uma vez, criar um equilíbrio entre as campanhas que poderiam ter uma maior fonte de recurso com as campanhas e deixar com que o cidadão possa realmente escolher o seu candidato, o seu representante pelas ideologias. Bom, nós também chamamos a atenção para o prazo de prestação de contas. Agora, nessas eleições, tudo será online e os municípios abaixo de 20 mil eleitores, eles terão uma prestação de contas simplificada. Isso foi uma luta, inclusive, que nós tratamos junto ao Tribunal Superior Eleitoral para que pudéssemos ter uma contabilidade simplificada no processo em que não há necessidade de comparar uma eleição de uma cidade como São Paulo com uma eleição na cidade de Miguel Leão, no estado do Piauí, que tem 800 habitantes. Então, assim, a exigibilidade documental não é que não vai ter prestação de contas. Teremos prestação de contas, as regras e os limites são os mesmos. A forma de apresentação é que será diferente. Serão com menos relatórios, serão de uma forma mais rápida, onde a Justiça Eleitoral possa ter condição de acelerar o processo de julgamento dessas contas. Nós alertamos também para o prazo de prestação de contas. Nós teremos uma prestação de contas parcial e uma prestação de contas final. E, sobretudo, nós atentamos para uma boa orientação,
onde o profissional da contabilidade possa garantir ao seu cliente de que a sua prestação de conta não só será aprovada, porque essa já é um mistério, uma necessidade de um compromisso que o candidato faz com a própria Justiça Eleitoral e com a sociedade, mas sobretudo, garantir com que a prestação de conta possa ter o seu zelo, a sua transparência, o seu controle efetivo e que possa verdadeiramente representar aquilo que foi gasto na campanha. Nós convocamos ainda, e só para deixar informado no canal, que nós, o Conselho Federal de Contabilidade e o TSE, firmarão parceria para capacitar 20 mil profissionais de contabilidade em todo o país. Editaremos uma cartilha que dará todas as orientações sobre a prestação de contas eleitoral e, sobretudo, nos somaremos com a Justiça Eleitoral para coibir qualquer possibilidade de existência de caixa 2 ou de combate ou de corrupção nas contas eleitorais. Esse é o nosso papel para com a sociedade, proteger a sociedade. É missão do CFC fazer isso. E nós queremos convocar você, caro profissional de contabilidade, que se some a este projeto para buscarmos cada vez mais exercer aquilo que nos é devido, a transparência, o controle e a verdade. Muito obrigado e até uma próxima.